Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional? Nesse vídeo aqui te atualizar sobre as últimas do Colorado, como por exemplo o técnico Eduardo Cudê, que na entrevista depois do jogo em Criciúma deu uma declaração falando até em eleger uma das 3 competições, mas esse discurso não é referendado pela diretoria colorada. Gente, olha só, a primeira situação que eu preciso te deixar a par eu até fiz um resumo no vídeo passado aqui que o técnico Eduardo Cudê falou especificamente sobre o Inter tendo dificuldade nas 3 competições, diz que julho vai ser o pior mês, que terá 10 jogos, 10 partidas. Gaveta do JB aqui, sim, poderia ter 8, se não tivesse a repescagem contra o Rosário que o Inter mesmo se colocou, era para ter 8 jogos, vão ter 2 a mais por conta dessa repescagem, mas enfim. E aí o Cudê, em pelo menos 2 momentos dessa entrevista, ele foi num sentido de dizer, olha, é muito difícil que a gente consiga disputar 3 competições, talvez mais pra frente nós teremos que eleger, nós vamos ter que eleger uma dessas competições para buscar, vamos brigar por pelo menos de uma delas, mas o Inter talvez tenha que fazer a sua escolha. Eu quero te dizer que esse discurso não é assinado, referendado, aprovado pela diretoria colorada. A versão que o Inter está dizendo para os repórteres é: não tem isso. O Inter não vai fazer escolhas, o Inter não vai sacrificar competição, o Inter não vai focar apenas numa situação. Eu acho, aí é uma leitura minha, que quando o Cudê falou isso, ele fala inclusive do brasileiro. E eu sei que tem opiniões controversas, no debate raiz o Meneghetti não ficou com essa impressão, o Baldasso ficou, que o Cudê era logo depois de um campeonato brasileiro, de um jogo de Brasileirão, que o Inter estava no meio da tabela e que, de novo, conseguiu um resultado que não era o mais satisfatório. E aí quando ele fala que talvez tenha que eleger uma das competições e tal, me pareceu ser pro brasileiro. Mas de qualquer forma, a diretoria colorada está dizendo, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores e não tem Copa do Brasil, que nós vamos abrir mão de uma. Vai jogar as 3. Vai ter que jogar as 3 com força máxima, do jeito que dá, e o Inter vai tentar focar em qualquer uma dessas 3 competições. Então, esse ponto aqui é fundamental esclarecer para você ficar bem informado nesse quesito aqui. Bom, nessa mesma entrevista, o Cudê confirmou que o Gumalo está indo embora. Nessa semana, o Gumalo embarca para a Espanha e não volta mais. Ele tem até seus problemas lá com a justiça espanhola, de uma situação, um julgamento que vai acontecer em Barcelona, que ele vai ter que se explicar por lá. Não tenho nada a ver com isso, o fato é, ele não é mais jogador do Inter. E agora tem um ponto importante. O Inter até então tinha 9 estrangeiros. Com a saída do Gumalo, tem 8. E por que esse número é emblemático? O Brasileirão só permite 9 estrangeiros. Só não, né? 9 estrangeiros é uma enormidade. Mas o Inter estava no limite da cota. E mesmo assim admitia, por exemplo, se fosse contratar um Salcedo, mexicano, tal, do Cruz Azul, muito bom zagueiro, o Inter dizia que não tinha problema porque com 9, 10, tu vai ter muita rotatividade, sempre vai ter alguém suspenso, fora e tudo mais, e o Inter podia contratar. Mas agora não tem mais nem esse problema. O Gumalo saiu, abre uma vaga para estrangeiro que pouca gente agora estava falando. Aliás, ainda sobre o time do Internacional, eu tenho 2 explicações sobre 2 jogadores muito questionados e muito perguntados. O primeiro é sobre Luca Drummond, que foi bem na minha avaliação contra o Criciúma, participa diretamente do gol, vai na linha de fundo, faz o cruzamento para trás, o Bruno Henrique chapa a bola e mete 1 a 0. Talvez o erro tenha sido até tirá-lo, o garoto que era o único que tinha à disposição. O Inter está dizendo que colocou esse menino, que veio em março para as categorias de base e que do nada apareceu no time principal, por quê? Não tinha Lário, não tinha Borré, não tinha o próprio Luca, não tinha o Wesley, tava todo mundo fora. Todas as opções do técnico Eduardo Cudê saíram e aí tiveram que escolher entre o Ricardo Matias, que foi destaque da Copinha, e o Luca Drummond. A informação do Inter o Ricardo Matias é muito mais técnico, habilidoso e estava custando a se adaptar no profissional. O Luca Drummond é meio Damião, aquele cara de força, e o Damião é muito mais jogador que ele, a carreira dele mostra isso. Mas mais de força, cara de imposição física, e ele se destacou nos treinamentos mais, o Inter disse, esse menino aqui tá mais pronto, vamos ter que jogar com ele. Agora o cara tá tendo a grande chance da vida, ganha só 5 mil mensais, o contrato é só até a virada do próximo ano, se numa dessas aprovar pode ficar daquelas coisas do futebol, porque todo mundo foi saindo, Alário, Borré, Valência, Wesley, cara, não tinha o próprio outro Luca, não tinha quem colocar, não tinha o outro jogador. Aliás, o técnico Eduardo Cudê está pedindo para a diretoria incluir na lista de reforços, já falei aqui no canal, além do zagueiro, além do substituto para o Maurício, mais pelo menos um centroavante. E o motivo disso precisa de um cara, porque o Alário está muitas vezes no departamento médico, e isso está meio que incomodando o treinador e as pessoas no próprio Inter.
Uma última aqui sobre Gabriel Carvalho. Por quê? Gabriel Carvalho não está entrando. E eu até estou atrás de mais informações, mas algumas pessoas começaram a dizer, JB, o contrato dele, será que não é a mesma coisa do Alexandre Pato? Multa baixa, contrato não é longo e tal. Eu fui nas pessoas do Inter que disseram, o contrato é até final de 26, a multa para fora é mais de 60 milhões de euros, ou seja, é uma multa que está muito bem protegida, tu não vai vender esse cara por esse valor, e a multa no Brasil também protege ele, não é uma multa baixa. O Inter não quer falar quanto, até para não expor mais a situação, mas o Inter garante que não é uma multa baixa e que ele está bem protegido. Eu conversei com o staff do Gabriel Carvalho, que disse, cara, nada demais, o Inter só está tendo calma com um garoto que tem 16 anos. Nas horas vagas ele tem 16 anos apenas. Então o staff também não tá pressionando, tá dizendo, pô, por que o guri não joga, tal. A linha de raciocínio foi essa. Eu até estou atrás de mais informações, mas o pessoal me deu esta informação aí. Ah, eu tinha dito que era a última, mas tem a do Vitão, né? Vitão finalmente oficial, a gente sempre falou isso aqui, já estava acertado, apalavrado, assinado, tudo certinho. Vitão é do Inter até final de 2026. A única diferença é que o contrato é de 2 anos e meio. Eu tinha que poderia chegar a 5, tá? Eu tinha que ser a mais, era 27, 28 o contrato do Vitão. Ah, tudo bem, é um contrato relativamente longo, o Inter paga um salário alto para ele, me disseram que entre salário e luvas, salário, imagem, luvas, impostos e tal, é um pacote de 900 mil reais, mas que o Vitão fez por merecer no período que estava aqui. Hoje, o Inter é categórico e está dizendo, olha, não chegou a segunda proposta pelo Vitão, nem do Nottingham Forest, nem do West Ham, e tampouco do Villarreal, que deu uma sondada. Eram os ingleses os mais fortes, vi aqui a Jorabichian. Como os caras não voltaram, fizeram só uma de 8 de euros. De 8 de euros o Inter diz que não faz negócio, é no mínimo 10 e sonha com 12. O Inter tem 90% do Vitão, tá? Se fizer 10 milhões de euros, pô, fica com 9 milhões de euros para si. Fica bem interessante. Mas o Inter renova com ele e tá dizendo, ó, ele vai ficar. Um último detalhe é, a janela internacional só reabre dia 10 de julho. E aí teria mais 9 dias, 1 ou 2 jogos daqui até lá. O que eu recebi do Inter é, ele não conta neste momento como transferência internacional. O certificado internacional dele já está na CBF, já está no Brasil e não há nenhum problema em fazer a recolocação dele, a renovação contratual, porque ele já é do Inter. Não é uma nova transação, uma mudança de país, então não tem problema, o Vitão pode jogar agora, daqui até a próxima janela, até o dia 10 ele vai jogar esses próximos jogos, não terá problema nenhum, essa questão jurídica não vai pegar no contrato dele. E pelo menos por enquanto, o Vitão tá ficando, tá permanecendo no Inter. As pessoas do clube dizem, olha, os ingleses não voltaram com a proposta boa e se não voltarem, não tem negócio. Mas, vamos lá, né? A janela tá começando a querer se movimentar na Europa. Muita coisa pode acontecer daqui até lá, beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.